Boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma live do Fábrica de Empresários. E hoje nós temos um tema de estratégias para a retomada. Quero compartilhar com você alguns tópicos que nós separamos e que a gente vai compartilhar com você nessa noite, tá? A gente está num processo de retomada, a gente está num processo agora de recomeçar o trabalho, né? Sair do isolamento. E eu quero compartilhar com você esse tema de hoje, estratégias para a retomada. É muito importante que você tome nota, anote aí esses tópicos, participe, manda o aviãozinho aí pro seu amigo, para quem você conhece que tem negócio, que precisa desses tópicos, que a gente vai trabalhar nessa noite, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Bom, o primeiro tópico da noite que eu queria trazer para vocês é que nós temos alguns aprendizados durante todo esse processo, né? E a gente quer compartilhar com vocês tudo o que aconteceu. Nós tivemos aí três episódios, né? Três temporadas de lives extraordinárias, onde a gente, né, falou muito sobre conteúdo, sobre prática, sobre aprendizado, compartilhamos bastante coisa, ferramenta, do que você podia utilizar e o que fazer, né? E nessa noite, o que eu quero trazer para vocês é como, né, retomar os seus negócios no novo normal. O cenário foi alterado, né, as coisas foram alteradas ao longo do caminho, e para tudo isso a gente precisa, né, se readaptar aí ou adaptar a esse novo cenário. Primeira coisa que nós precisamos ter, né, dentro desse novo cenário, desse novo normal, do novo mercado, é trabalhar a empatia e a flexibilidade. Então, quando eu falo de empatia, eu estou falando de me colocar no lugar do outro, né? Então, saber como que o outro está naquele momento, né? Qual que é a dor, quais são os desafios que ele tem enfrentado, qual o estado emocional, quais são as inseguranças, né? A gente está falando de um processo aí onde nós tivemos muita gente com medo de tudo o que estava acontecendo, né? Foi causada uma histeria geral aí no mundo, né? E no Brasil não foi diferente, né? E a gente está se adaptando a essa nova realidade, a esse novo normal. Para isso, eu preciso ser flexível nas minhas relações. Eu preciso estar totalmente aberto, né, a tratar de forma diferente, né, a usar a empatia para a hora que eu for trabalhar o processo, eu trabalhar de uma forma que seja bom para todo mundo, que fique legal para todo mundo, né? A forma como que você coloca a tua abordagem, a forma como você trata as pessoas. Boa noite, Lário, boa noite, Marcelo Carminati, galera toda aí presente, valeu aí, obrigado GGS, Gestão Assessoria, obrigado pessoal. Então, falando um pouco sobre a empatia e a flexibilidade, é entender realmente a realidade de cada um e qual que é o momento que ele está passando naquela hora que você está tratando com ele.
Então, qual o relacionamento? Tanto o relacionamento comercial quanto um relacionamento, né, de amizade ou um relacionamento conjugal, você tem que trabalhar o processo da empatia e ser flexível nas relações. Eu acho que com tudo o que aconteceu, as pessoas passaram a ter um processo mais humanizado. Então, trabalhar de uma forma mais humanizada e ter flexibilidade nos processos, isso é fundamental para esse novo normal. Eu acho que mais do que a gente falar é a gente fazer diferente, né? Então, quanto mais a gente está disponível para fazer, né, muito mais a gente vai ter de recurso, muito mais a gente vai entender e vai ser entendido. Se fazer entender, né, as pessoas vão dar muito mais valor a isso. O segundo tópico para esse novo normal é você ter uma visão ampla de mercado, né? Então é você conhecer bem o mercado em que você atua, né? E é de extrema importância que você conheça exatamente o que você faz e quais foram os impactos e as mudanças que tiveram dentro do mercado de atuação, né? Ju, boa noite. Qual que foi a alteração que aconteceu? O que aconteceu dentro do teu mercado de atuação? Se o seu nicho de mercado é produto ou é serviço, né? O que foi alterado? Qual foi a mudança no comportamento? A gente sabe que o comportamento do consumo ele foi totalmente alterado, né? Haja visto aí o surgimento aí de novas oportunidades dentro do mercado online, né? Tem muita gente que nunca tinha comprado online, que nunca tinha entrado num e-commerce para fazer uma compra. E ele fez a primeira compra agora na pandemia, né? Então as empresas elas estão migrando para o mercado digital, para o mercado online, e isso é uma ótima oportunidade. E a gente sabe que tem alguns desafios de empresas ou negócios que não vão conseguir migrar, né, para o mercado online e infelizmente elas vão fechar. A gente já tem aí um histórico que o Sebrae tem fornecido de que mais de 600 mil empresas já foram encerradas nesse processo de quarentena, de isolamento aí da pandemia por conta do Covid-19. E isso realmente é muito triste, né? Mas, como eu tenho dito sempre, de toda a crise gera-se oportunidade. Então, com certeza, novas oportunidades vão surgir, novos modelos de negócio vão ser, né, proporcionados, e eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Então, o que é importante nesse momento de desaceleração da economia, né, que caiu o movimento no teu nicho de mercado ou na área que você atua, caiu, né, você teve uma caída drástica aí, né, desse processo, é você saber realmente olhar para o mercado e buscar novas alternativas, né? A palavra que a gente tem usado é reinventar o processo. Então você precisa ter visão ampla do mercado em que você atua. Refletir sobre essa caída da economia, porque o que vai causar e o que tem causado em todo o processo da sociedade. Aumento do desemprego, né? Então muita gente sendo mandada embora, elevação do endividamento, né, a redução do poder de compra, o foco na compra do que é essencial e o aumento das pessoas adeptas ao movimento Faça Você Mesmo, né? Quem que você conhece aí que está fazendo, né, as coisas que pagaria para fazer, hoje está fazendo em casa, né? Está redescobrindo aí ou descobrindo coisas novas aí para se fazer. Né, tá pegando lá, tá comprando e tá ele mesmo montando um móvel, tá ele mesmo pintando a casa, tá ele mesmo fazendo, né, as pequenas alterações que precisam ser feitas dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, enfim, dentro do seu negócio. Então, tudo isso que eu coloquei aqui com relação à desaceleração da economia também são oportunidades. Então, aumentou o desemprego, vai gerar novos negócios, novos empreendedores que vão começar a fazer alguma coisa, né, trabalhar como autônomo ou trabalhar com alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai conseguir produzir. Elevação do endividamento, então, para quem entra no processo de consultoria financeira, para quem tem uma gestão financeira, para quem, né, trabalha com a fintech ou trabalha com a questão de liberação de crédito, vão gerar oportunidades para que você consiga atender essa demanda
e proporcionar, né, resultados que a pessoa saia desse processo de endividamento e consiga ter uma saúde financeira. A questão da redução de compra, né, do poder de compra, ela já existe e as pessoas estão olhando e estão comprando o que é essencial nesse momento. Mas vai ter o consumo ele vai voltar. Mas como que ele vai voltar? O que as pessoas vão buscar nesse momento? Então você precisa estar ciente de que os clientes mudaram os seus hábitos de consumo. Então assim, muita gente comprando, né, online. Então se você ainda não tem a sua loja online, se você ainda não tem um e-commerce, se você ainda não tem um site, se você não está no mundo digital, nas redes sociais, você precisa urgentemente trabalhar esse processo todo, tá? 40%, só para vocês terem ideia, eu trouxe esse número, 40% de crescimento de vendas online só na primeira quinzena de março. Vocês imaginam quanto que depois isso evoluiu, porque a gente já está aí há quase 70 dias, né, em quarentena. O consumo ele se tornou mais consciente, então tanto em relação aos produtos e serviços quanto ao valor agregado. Então não basta mais você estar no mercado, você precisa ter diferenciais. E isso a gente tem falado aí ao longo do período de todas as lives extraordinárias, que você precisa realmente se movimentar com relação a isso, tá? Quais são os cenários que eu posso traçar, Marcelo, com relação a esse novo normal? Como que eu ajo, né, para eu ter a retomada, para eu fazer a retomada estratégica? Qual a estratégia que eu utilizo para eu conseguir estabelecer o meu negócio e fazer com que a minha empresa tenha saúde e consiga, né, resultado dentro do processo? É muito simples, gente. A gente precisa traçar 3 cenários, né? 3 cenários. Quais são os cenários? Cenário otimista, o cenário pessimista e o cenário realista. Então, assim, quando você fala de cenário otimista, é quando está tudo dando certo, né? É quando está tudo funcionando, é quando o ambiente está extremamente favorável, é quando você realmente está conseguindo, né, fazer a coisa acontecer e tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você colocou como sendo algo, né, para você conquistar, tá batendo meta, tá batendo, né, a questão do seu custo, da sua produção, você está tendo resultado, está tendo lucro. Esse é o cenário otimista e é onde todo mundo quer estar, né? É onde todo mundo quer chegar. A gente tem empresa realmente para gerar lucro, para gerar, né, um ambiente favorável para você ter uma qualidade de vida, para você conquistar, né, os seus sonhos, para você buscar aquilo que você almeja dentro da tua vida particular, dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, na sua profissão, né, estabelecer algumas coisas que você realmente desenhou, que realmente você sonhou. E tem como fazer tudo isso, né? Mas dentro desses processos todos, esse é o cenário otimista. Mas aí a gente está falando de um cenário pessimista. Qual que é o cenário pessimista? É onde o oposto de tudo isso acontece, né? Onde prevê as situações piores, né, de receita, onde vai cair a minha receita, onde os meus custos vão aumentar ou vão manter, mas as minhas despesas elas vão ser maiores e eu não vou ter investimento para fazer dentro do meu negócio, porque eu não tinha, por exemplo, um fluxo de caixa, eu não tinha uma reserva emergencial, eu não tinha como trabalhar o processo se não fosse o fluxo diário do meu negócio. Então, esse é um cenário pessimista, que aí é onde a gente tem que criar, né, todo o processo, né, para reverter esse cenário. Então, eu preciso buscar um cenário realista, que a gente já vai ver agora, que tá com o pé no chão, tá com tudo as informações na mão, e para a gente conquistar o cenário otimista, que é onde a gente vai estar voando e é onde todo mundo pode chegar, é onde todo mundo quer chegar, tá bom? Então vamos lá. O cenário otimista é o cenário onde a gente está voando, o cenário pessimista é onde a gente está caindo, né? E o cenário realista, gente, é onde a gente está com o pé no chão,
onde a gente tem exatamente, né, tudo na mão, né, e a gente está literalmente sentado no caixa para a gente definir o que realmente a gente vai fazer, o que não vai fazer, quanto tempo a gente tem para formatar tudo isso, quanto tempo a gente tem para trazer tudo isso, né, de uma forma aí que a gente dê continuidade nos nossos processos. Então, baseado nisso, né, a gente tem que estar, né, literalmente com os pés no chão. O que a gente precisa tomar cuidado é para a gente não ficar no meio termo, né, entre ficar em cima do muro ou achar que a gente está num processo realista, mas a gente está indo lá para a questão do cenário pessimista. Então precisa tomar cuidado, precisa se organizar para você não cair, né, nessa confusão aí, e aí de uma forma crítica que você não consiga avaliar os impactos aí do contexto geral que você está vivendo, tá? Então, na prática, simular esses cenários, tanto o otimista, quanto o pessimista, quanto o realista, o segredo de tudo isso, o segredo para você construir o cenário orçamentário do teu negócio, da tua empresa, do teu serviço, independente do que você faz, tá nas perguntas que você vai realizar. Então, Marcelo, como que eu faço isso? Fazendo perguntas a respeito do teu negócio. Qual que é o teu produto, qual que é o teu negócio, qual que é o teu nicho, qual que é o teu mercado, quem que é a tua persona, quem que é teu avatar, enfim, para quem conhece o mercado digital sabe do que eu estou falando. Então você precisa ter realmente essa prática, né, de fazer perguntas. E a partir de um planejamento, né, de uma base já existente, porque você já tem a tua empresa, você, né, estou falando aqui com pessoas que já têm o seu negócio. Então você já tem a sua empresa, você já tem um histórico, você já tem o conhecimento, você já sabe exatamente o que está dando certo, o que não está dando certo. Você tem que avaliar todo o cenário, né, e como eu coloquei ali, olhar para o mercado que você está atuando, né, um pouquinho acima aqui a gente falou sobre isso, e aí você precisa começar a fazer perguntas. E mais do que fazer perguntas é você ter as respostas certas, né? É você saber quais as respostas que você vai ter, mas fazer as perguntas certas para esse momento. Então um exemplo prático aqui, né, que a gente colocou é a respeito, por exemplo, nessa situação agora que nós estamos vivendo, corte de custos com redução, por exemplo, de mão de obra. Agora, assim, eu preciso cortar meus custos, Marcelo, eu preciso dispensar meus funcionários, preciso fazer dispensa, eu preciso diminuir o meu custo de mão de obra. O que eu faço, né? Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer é quais os funcionários que eu posso demitir? Quais os funcionários que eu vou mandar agora embora? São os funcionários que são os mais antigos? São os funcionários que eu tenho menos experiência? Qual funcionário que eu vou mandar embora agora, nesse momento? Né? Olhando para um cenário ali que eu preciso tomar a decisão. Né? A gente tem saldo em caixa? A empresa tem saldo em caixa para fazer essa demissão? Né? Não vai impactar no caixa da empresa? A mão de obra que vai ficar é o suficiente para atender a minha demanda, para atender a demanda do meu mercado, dos meus clientes, daquilo que eu já faço, né? Se a gente reduziu o volume de vendas, como é que os vendedores vão ficar? Eles vão ficar ociosos? A gente vai remanejar? O que a gente vai fazer? Né? Então tudo isso são perguntas que você tem que ter as respostas. Mas lembre-se, mais do que as respostas, você precisa fazer as perguntas certas. Né? E o que nós vamos fazer com esses profissionais? A gente vai recolocar, vai passar, não vai readmitir depois? Né? Vou fazer suspensão, não vou fazer suspensão? Vou fazer redução do salário, não vou fazer redução do salário? Como é que eu vou trabalhar tudo isso, tá? Segundo tópico, o tópico, qual conhecimento você adquiriu nesse período de isolamento? Eu fiz 3 perguntas lá no post que a gente colocou, e aí o primeiro tópico, só para relembrar aí vocês, foi o seguinte:
retomar os seus negócios no novo normal. Um novo cenário mudou, a gente sabe que tudo foi alterado, e aí você precisa ter realmente um novo momento, um novo processo. Então, primeiro, ter empatia e flexibilidade nas relações, visão de mercado e saber e entender que os hábitos de consumo foram alterados. Então, o que eu vou fazer para atender esse novo cenário, esse novo consumidor, essa nova posição? Criar 3 cenários: cenários otimista, pessimista e realista. Então, como é que eu crio tudo isso? Fazendo perguntas, né? E tendo essas perguntas de uma forma que eu consiga realmente estabelecer e entender qual que é o meu cenário, para aonde eu estou e aonde eu quero chegar, tá? Segundo tópico, desculpa, engasguei aqui, vou até tomar uma água. Qual o conhecimento que você adquiriu nesse período de isolamento? Né? A gente está falando aqui de quase 70 dias que você ficou isolado, né, de quarentena aí na sua casa, né, e com a sua família, e de uma maneira ou outra, em algum momento você assistiu uma live, você fez a leitura de um livro, ou você comprou um curso online e começou a se preparar, a criar aí uma nova habilidade, ou um projeto que estava estacionado, que estava aí guardado, que estava lá na gaveta, você tirou da gaveta e começou a mexer. Você está aí procurando aumentar o seu conhecimento, ou você está só deitado no sofá assistindo Netflix e reclamando do governo, ou da economia, ou do teu nicho de mercado? Como é que está aí o teu comportamento? Né? Tem um post que foi aí muito, né, difundido, e as pessoas colocaram e comentavam muito sobre o seguinte: se você não sair dessa quarentena com uma nova habilidade, um novo projeto iniciado, ou mais conhecimento, então não te faltava tempo, faltava disciplina. Quando a gente fala de disciplina, a gente está falando sobre comportamento. E qual o comportamento que você teve nessa quarentena, ou que você está tendo nesse processo todo de isolamento? Né? A gente teve tempo para se ouvir, né? Eu tenho falado muito sobre isso. A gente teve tempo para entender a gente, né, se ressignificar, se colocar de novo, entender quais as mudanças que a gente precisa ter, como que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer, né? E eu tenho falado muito sobre isso, que nada muda se você não muda. Não adianta a gente querer mudar, né, a pessoa que está do teu lado, né, o teu esposo, a tua esposa, ou o teu sócio, a tua sócia, ou pessoas e amigos que conhecem você e falam assim: você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, você precisa alterar o seu comportamento nisso ou naquilo. Não adianta nada as pessoas falarem realmente se a gente não quiser mudar, se a gente não tiver disciplina, se não criar um novo processo, se não se ressignificar e não entender que precisa realmente ser mudado. Então, quando a gente fala de mudança, de criar novas habilidades, né, e de entender todo esse cenário, eu vejo que a oportunidade que a gente tem como gestor, como líder, né, e você que é gestor, você que é líder, né, as dicas que nós vamos passar e o que nós estamos conversando é realmente sobre adquirir novas habilidades, né? A gente entende, né, e está vendo aí o cenário de que está remodelando todo o processo do líder, da liderança, do gestor, né, para esse novo momento. Então, o líder, ele é capaz de remodelar e capaz de criar uma nova cultura, né? E é isso que está se gerando de oportunidade com toda essa quarentena, com todo esse isolamento. As pessoas foram para casa, estão trabalhando no home office, né? Então o processo de gestão das empresas foram alterados. Tem algumas empresas que não vão voltar para a parte do convencional, onde tinha lá o escritório físico, onde as pessoas, né, se juntavam todas dentro de um escritório para trabalhar. As pessoas estão alterando, isso já foi alterado. E aí, essa mudança e esse aprendizado, ele precisa não só ficar com os gestores, mas eles precisam ser
para todos os colaboradores, para todo o time. As pessoas precisam garantir, as empresas precisam garantir esse novo momento, esse novo aprendizado e essa nova cultura, né? E passar essa informação para as pessoas entenderem que tudo foi alterado, então o mundo mudou, né? E as relações elas foram alteradas. E isso faz com que a gente, né, consiga desenvolver melhor. Mas como é que a gente desenvolve? Como é que a gente muda? A gente muda aplicando mudanças significativas. Então, uma nova habilidade, um novo conhecimento, um novo projeto. Então, quando você está envolvido em coisas que você realmente conhece ou quer conhecer ou quer desenvolver, você começa a desenvolver novas habilidades, né? E com novas habilidades que você desenvolve, você muda o seu mindset, você muda a mentalidade. E aí tudo começa a ser transformado, né? Começa a ser transformado. O ambiente de trabalho foi transformado, o ambiente, né, seu pessoal, a forma de você se relacionar foi transformada. E agora as empresas precisam entender que elas entraram num momento de um papel de ser educadora, né? E o gestor, o líder, ele precisa ser esse gestor que está educando, que está trazendo novidade, que está trazendo transformação. Esse novo cargo, né, e esse novo momento é um comportamento para enfrentar o trabalho do futuro. A gente sabe que as habilidades que a gente tem hoje, né, as transformações que elas estão acontecendo no mundo tecnológico, daqui a pouco vão deixar de existir. E aí vão ser criadas novas habilidades. Então, quanto você está comprometido em conhecer, em aumentar o seu conhecimento, quanto você está buscando, né, alterar o teu mindset daquilo que você tinha de que era o normal para você. Então, olhar para esse novo normal, olhar para esse novo cenário com mudanças significativas. E isso é um compromisso que você faz consigo mesmo, né? Isso é um compromisso que você traz para a sua vida. Tem uma questão de educação tradicional e a educação formal, né? Aquela que você vai para a escola, que você aprende, mas a vida ensina que não existe tempo para a gente aprender. A gente aprende o tempo inteiro e a gente precisa buscar ter uma educação permanente. Essa cultura de aprendizado contínuo, ela vai fazer com que você se sinta mais útil, mais valorizado. Quanto mais conhecimento você adquire, mais você vê que você não sabia, né? Que você fazia algo que você hoje está fazendo de uma forma mais rápida, mais né, com maior velocidade. A gente entrou já numa quarta revolução industrial, né? E o que mostra é que as habilidades elas começam a caducar mais rápido e as coisas começam a ser alteradas com mais velocidade. Com a pandemia, o que a gente percebeu? A realidade da questão de que a gente sabia fazer muito pouco, a gente achava que estava tudo certo, né? A gente pensava que estava tudo bem, a gente estava numa zona de conforto aí em todas as áreas, né? E aí a gente viu que a gente não estava preparado, a gente não sabia lidar com o problema no início e agora a gente está tendo que correr atrás disso, reinventar, ressignificar, criar novos processos, criar novo momento, tá? Daqui a 5 anos tem aí uma reportagem do Future Jobs Report do Fórum Econômico que fala o seguinte: daqui a 5 anos, mais de 1/3 das habilidades que acreditamos serem essenciais para a força de trabalho de hoje terá mudado. Então, o que mostra esse novo cenário, esse novo momento, esse novo normal? É que a gente precisa buscar inovação, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa buscar inovações tecnológicas, a gente precisa acelerar o nosso processo, a gente precisa ser mais produtivo e isso tudo vai transformar o nosso local de trabalho, o nosso ambiente de trabalho. A gente vai começar a trabalhar muito mais, né? Não só as grandes empresas, mas pequenas empresas vão começar a trabalhar com as inteligências artificiais, com o mecanismo, com tecnologia, com processos que não tinham e que agora elas vão ser alteradas. Então, ressignificar o processo do teu negócio, se ressignificar,
mudar o teu comportamento, mudar o teu mindset, agora mais do que nunca se faz necessário. Então, se você entendeu, né, e se você está fazendo algo diferente para transformar, né, não só o seu conhecimento, mas para você usar essas ações, né, dentro do teu negócio, você está de parabéns. Se ainda não está fazendo, faça o quanto antes, tá? Porque o quanto antes você mudar, o quanto antes você vai sair na frente das pessoas. Em resumo, né, essa questão de você criar experiências que sejam atraentes para o público, para esse novo mercado, para esse novo consumo, você criar coisas e diferenciais que as empresas não têm. Então, de novo, olhar para o teu público, olhar para a tua empresa, olhar para dentro do teu negócio, olhar para dentro de você e ver o que realmente precisa ser mudado, tá? Então, mudar isso tudo vai fazer muita diferença. Se a gente concentrar, né, fica a frase aqui, se a gente concentrar na construção de micro habilidades individuais, podemos estar perdendo o quadro geral e aí a gente pode realmente pensar em quanto isso vai impactar no meu negócio, quanto isso vai, né, fazer diferença para a minha vida, né? Então, buscar aumentar as habilidades, buscar novos conhecimentos e tirar os projetos onde estavam lá empacotados, empoeirados, e aí você precisa mudar tudo isso. Como que eu atuo, né? E como que o líder transforma? Quais são as ações que eu faço? Quais são os tópicos aí que eu preciso mudar? Reformular os objetivos de aprendizagem, remodelar o desenvolvimento de liderança, concentrar em capacidades e não em competências, enfatizar o pensamento digital, cultivar a curiosidade e a mentalidade de crescimento, gente. Quando eu falo de mudar o mindset, é de que as pessoas precisam entender e precisa ser cultivado esse processo todo de que quanto mais eu mudo a minha mente, mais eu cresço, mais eu abro o leque de oportunidades, né? Trabalhar o networking, otimizar os processos, pensar fora da caixa. Literalmente pensar fora da caixa. Então, equilibrar esse processo aí é muito importante. Repensar a aprendizagem presencial. A gente tem que criar mecanismos de buscar aprendizagem, buscar formação, buscar novas habilidades no mundo online, né? A gente, quanto fábrica de empresários, a gente transformou o produto que a gente tinha de mentoria, que era presencial, em mentoria online. Para quê? Para ajudar as pessoas, ajudar os gestores, ajudar as empresas a mudar, a ressignificar os seus processos. Então a gente está trabalhando com algumas empresas já construindo, né, tudo isso aqui que a gente está passando hoje para esse novo cenário e as estratégias para a mudança. Tá? Atuar como co-criador. O que é o co-criador? Co-criador é o cara que faz junto. É aquele que ajuda o cara que tem a ideia. Então você tem a ideia, mas não sabe desenvolver, busque alguém para te auxiliar. Busque alguém que vai transformar esse processo, ou esse sonho, ou esse projeto que está no papel, ele vai fazer funcionar isso. Não queira fazer tudo sozinho. Busque ajuda, busque a pessoa que é especialista no assunto. Tá? Eu não sei criar um site, eu não sei levar o meu produto para o mercado digital, eu não sei criar um e-commerce. Então busque ajuda, isso é co-criar. Você tem a ideia, você tem o processo, você tem a tua empresa, mas você pode transformar isso com a ajuda de especialistas, com pessoas que são parceiros. Então assim, busque novas parcerias, busque pessoas que realmente vão agregar nesse processo, tá? As habilidades caducam, saberes permanecem. Transformar, aprender, crescer, abrir, explorar e desenvolver. Personalizar, digitalizar e ressignificar o aprendizado nunca foram tão em alta. Tá bom? Próximo tópico e o terceiro tópico aí da nossa live. Tá passando rápido demais, tem muito assunto bom aqui. O terceiro tópico fala o seguinte: como aplicar as estratégias para retomar os negócios. Como é que eu faço para retomar os meus negócios? Com tudo que a gente aprendeu aqui, né, na parte do ressignificar,
em criar novas habilidades, em buscar inovação, em mudar a mentalidade, em co-criar, em buscar, né, ter disciplina, autodisciplina, né, em fazer diferente aquilo que eu fazia e deixar de reclamar muito e partir para ação, partir para fazer diferença, né, ser diferente, fazer diferença. Buscar então fazer todos esses processos e desenvolver novas habilidades é importante para você. Terceiro tópico fala o seguinte: o quanto que eu posso aplicar todas essas habilidades novas, o quanto eu posso aplicar todo esse processo de relacionamento que eu estou mudando, né, desse novo cenário com o novo mercado, a forma de consumo, como é que eu altero tudo isso, como é que eu utilizo tudo isso para o meu negócio, qual a estratégia que eu tenho que ter, ou quais as ações que eu tenho que ter, qual o planejamento que eu tenho que fazer para que isso tudo funcione, para que tudo isso seja uniforme, para que tudo isso consiga canalizar e transformar o meu negócio e começar a medir os resultados. Então, primeiro, né, a gente aprendeu, você está aí todo esse tempo aí da quarentena, que serviu para você, né, olhar para dentro de si, olhar para dentro do teu negócio, botar as coisas no papel, planejamento, custo, né, orientação, buscar novas habilidades. Então, o que eu preciso fazer agora? Primeiro, você precisa estar consciente e sabendo realmente qual que é o teu propósito, né? O teu propósito pessoal, o teu propósito quanto empresa, o teu propósito quanto marido, quanto pai, quanto uma pessoa, né, da sociedade, um líder, um gestor. Qual que é o teu propósito? Então, quando você descobre o seu propósito, né, você descobre a sua missão, né, para o porquê das coisas. Então, qual a missão, a visão e os valores que tem definido dentro da tua empresa, né, ou dentro do teu negócio. Ou, não, Marcelo, não tenho nada escrito ainda de qual é a minha missão, qual é a visão, quais são os valores, eu não entendo ainda qual que é a cultura que eu tenho que estabelecer na empresa, eu não sei ainda se o meu propósito está ligado ou tá dentro daquilo que eu preciso realmente conduzir as pessoas, os meus colaboradores, o meu time. As pessoas não entendem ainda o que eu faço, como eu faço, o porquê das coisas. Então, isso tudo precisa estar muito transparente, você precisa trazer isso à evidência, tá bom? Então, você precisa fracionar essas etapas. Por quê? Porque é complexo quando a gente fala de planejamento. Quando você fala de planejamento de negócio, né, o plano de negócio, as pessoas criam, né, nossa, um monte de coisa e acham que é difícil botar no papel. Mas se você fracionar isso, né, e colocando por etapa, você vai conseguir. Uma ótima ferramenta que a gente utiliza dentro do Fábrica de Empresários é o Canvas, tá? Que você pode, né, ter aí, as pessoas que quiserem aí o modelo do Canvas que a gente utiliza, a ferramenta que a gente utiliza, depois me manda no privado, eu mando para você, a gente tem a ferramenta pronta, né? Se você ainda não segue a gente lá no Telegram, também pode lá entrar no Telegram tem a ferramenta disponível lá para você baixar, né? E tem o passo a passo, são 9 passos dentro do Canvas que você pode construir ali o teu plano de negócio ali, o teu modelo de negócio, o teu propósito de valor, entender todas as temáticas ali que estão ali dentro da tua empresa. E mais do que fazer o plano de negócio, o Canvas também serve para você fazer inovações, para você fazer mudanças dentro do teu negócio. Então, nesse momento agora, né, de se ressignificar, nesse momento de você olhar para esse novo normal, é legal você refazer esse plano de negócio. Se você já tem um plano de negócio, refaça, ou se você não tem, construa agora, tá? Primeira coisa que você precisa definir dentro, né, desse modelo de plano de negócio é você definir as suas metas, a cultura e os valores da sua empresa. Você precisa ter isso tudo muito bem definido. Por quê? Quando você tem isso definido, você consegue reunir ali, né, as metas, né, aonde você está, aonde você quer chegar, o quanto que você vai demorar para chegar nesse lugar, como que você vai trabalhar individualmente cada setor, quem são os responsáveis, ou quais são os profissionais que você tem que ter, o quanto o papel do gestor é importante nisso tudo, tá acompanhando tudo isso, porque você vai fazer algo que vai fazer diferença para o teu negócio, mas mais do que só escrever é você atuar no processo, tá?
Então, quais são as metas e objetivos a curto prazo que eu tenho? Quando a gente falava de plano de negócio, quando você ouvia alguma coisa sobre plano de negócio, ou se você tinha já, né, a ideia do que é um plano de negócio, a gente estabelecia um plano para 12 meses. Né? Mas com a vinda da pandemia e com todas essas mudanças de cenário no mundo e o impacto que isso sofreu, né, em todas as esferas, a gente mudou esse processo. Então hoje a gente constrói planejamento mensal, planejamento trimestral, estratégias de curto prazo e ações práticas que faz com que eu acompanhe todo o processo e que eu consiga medir isso semanalmente para ver se os resultados que eu tinha de expectativa estão sendo alcançados ou não. Se não estão sendo alcançados, dá tempo de eu mudar o processo. Tá? Por isso é importante usar o Canvas. Por quê? O Canvas ele te dá essa liberdade de você alterar o processo mais rápido do que construir algo, né, engessado ali para 12 meses. Então você tem que ganhar velocidade, ser prático. E ter prática em tudo isso faz com que você realmente faça um planejamento a mais curto prazo, tá? É importante você defender a cultura e quais os métodos de trabalho que você vai, né, ter na tua empresa, ou se você não tem ainda construído todo esse processo ou método de trabalho ou forma de se trabalhar, você precisa construir isso, tá? Você precisa ter os valores da empresa, porque o que são os valores? Valores é aquilo que eu defendo e que eu não mudo. Isso são os meus valores, os meus princípios. O que a empresa defende? Quais são os valores que a empresa tem? Né? Como é que você trata o seu fornecedor? Como é que você trata o seu colaborador? Como é que você trata o seu cliente? Isso tudo está falando de valores. Então você precisa realmente passar essa identidade, essa cultura, esse método, essa forma de olhar para o mercado, para os seus colaboradores, para o seu time, e mais do que só passar para o time, é passar experiência para os seus clientes. Então você precisa trabalhar tudo isso. Uma dica que a gente traz para essa questão da cultura, né, é você ter a cultura de parabenizar, né, os seus colaboradores ou o seu time quando consegue atingir uma meta. Quando o objetivo que foi traçado dentro do planejamento estratégico, que você teve o alcance, que você conseguiu, né, ter resultado. Então, isso, parabenizar o pessoal, né, festejar toda essa conquista é importante. Reconhecimento nesse momento faz toda a diferença. Então, reconhecer o seu time, reconhecer as pessoas que estão do seu lado, reconhecer os seus clientes, né, envolver, conhecer, falar, né, de novo, ter o processo de empatia com os seus clientes vai fazer toda a diferença. Mais à frente aqui, identificar as ameaças do mercado. Então, quando eu estou falando de criar as minhas metas, de criar ali o meu planejamento, de fazer ali todo o meu processo, eu preciso também conhecer o mercado em que eu atuo. Eu preciso saber exatamente como é que está o meu mercado, qual o diferencial ou quais são as demandas e quais são os desafios que eu encontro dentro do meu mercado, né? O que os caras estão fazendo que eu não estou fazendo? O que eles estão oferecendo dentro do serviço? Ou quais os produtos que eles estão oferecendo que eu não estou oferecendo? Qual é a experiência que eu tenho dado para o meu cliente ao abordar ele na hora da venda, ou abordar, né, ou a entrega, fazer a entrega de um produto, ou a abordagem dentro dos canais ali de relacionamento, WhatsApp, né, as redes sociais, como é que eu estou respondendo aos estímulos do mercado, né? E eu preciso estar olhando para tudo isso e eu preciso eu preciso mapear essas informações. Por que é importante colher essas informações dentro do teu mercado de atuação? Porque isso vai te dar norte para a tomada de decisão, né? Isso vai fazer com que você realmente trabalhe de uma forma estratégica e você consegue velocidade em não fazer errado ou deixar de fazer algo que não realmente está sendo produtivo, que realmente não está trazendo benefício para você, tá? Então, a dica assim que é
não é uma dica de ouro, mas é uma dica que eu vou falar aqui, que eu falo para todos os meus clientes. Se você ainda não está no mercado online, se você ainda não vende com e-commerce, é assim, invista no marketing digital da tua empresa. Invista no marketing digital do teu negócio. Conheça sobre marketing digital. Faça curso, converse com um especialista, faça isso realmente ser alterado, tá? Costuma trazer retornos incríveis os processos quando você transforma a tua empresa para o mundo digital. Meu cachorro tá latindo, o cachorrinho da minha filha. Oh, Jesus. Por isso que é bom live online e em casa, né? Isso faz parte aí da nossa... Ai, que doida. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Seguindo. Selecionar os pontos críticos do meu negócio. Para você ter sucesso na sua empresa, você precisa ter claro, mas muito claro, muito transparente, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos que você tem dentro do teu negócio. Quais são os fatores que impactam, né, para você ser realizado, para você ter realmente um controle do teu negócio e fazer diferença. Então você precisa ter os pontos positivos e os pontos negativos. Isso é muito importante para você decidir quais são as novidades ou quais as inovações ou quais as mudanças que você vai colocar dentro do teu mercado. Isso vai trazer, né, as informações ali de quais os obstáculos que você tem que transpor. A gente sempre fala que ninguém tropeça em pedras, né? E ninguém tropeça em montanhas, tropeça nas pedrinhas. Tá certo, é isso mesmo. Ninguém tropeça em montanha, tropeça nas pequenas pedras. Então esses obstáculos, quais são os obstáculos que eu tenho que alterar e quais são os meus objetivos que eu tenho estipulado que ainda eu não consegui atingir e por que eu não atingi. Então é olhar os fatores críticos ali, dos pontos positivos, o que deu certo, o que deu errado dentro do meu planejamento estratégico e dentro das minhas ações, tá? Acompanhar as práticas das ações que a gente colocou dentro do planejamento e do que a gente ia fazer, isso é muito importante. Não adianta eu colocar no papel, mas eu não trazer para ação, não trazer para a prática e eu não fazer o acompanhamento dessa prática. No caso de você que é gestor, que é líder, é você acompanhar o dia a dia, né, dessas mudanças. Como eu disse, pode ser alterado o processo do planejamento aí estratégico de um mês, né, que você está ali na primeira quinzena, no primeiro fechamento, você viu que alguma coisa ali não deu certo, que alguma coisa não funcionou, altera, muda, mas muda rápido. Essa velocidade que a gente tem de mudança, ela vai ter assertividade quando eu estou acompanhando as ações. Quando eu estou vendo que não está dando algo certo, muda rápido. Não tenha medo de errar, mas só que não fica permanecendo no erro, tá? Tem o Érico Rocha, ele fala muito sobre melhor feito do que o perfeito, né? Eu defendo a questão do seguinte, realmente é sair fazendo, né, e não esperar estar tudo certo, 100% tudo do jeito que você imagina que tem que ser. Comece a fazer e começa a mensurar o que de fato você está fazendo, se está fazendo diferença ou não. E se não está, muda rápido, tá? Fazer um relatório desses resultados é importante para você medir, né, e acompanhar os indicadores daquilo que de fato está fazendo sentido. Então assim, eu tenho a estratégia empresarial, eu tenho já o processo, eu tenho o planejamento estratégico do meu negócio, eu sei quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes que eu tenho dentro da minha empresa, mas eu não tenho nada isso na ponta do lápis, eu não sei, está tudo na minha cabeça. Eu não anotei nada, eu não sei quais foram os resultados positivos, quais foram os resultados negativos, eu não consigo mensurar. A gente conversa com muito gestor, com muito empresário, e principalmente o pequeno empresário, quando você fala, cara, como é que está o seu negócio? Tá dando para pagar as contas. Cara, muda esse mindset. Não é questão só de pagar a conta, a questão é de você estar no mercado e fazer diferença dentro do mercado. Então é isso que a gente defende e é isso que a gente busca.
Então, ter uma estratégia, né, bem elaborada faz com que você realmente tenha os resultados e que você conquiste exatamente o sucesso. O sucesso só é conquistado com a mudança da sua atitude. Então pense nisso para você alterar, né? A estratégia, né, todo mundo sabe que fazer uma estratégia empresarial requer tempo. Nada do que a gente faz ou nada do que tem de planejamento aí do que a gente constrói é rápido. Você não começa um negócio e você consegue sair do zero para ir, né, bombando em pouco tempo. Leva tempo para você construir, né? Quando você está na construção ali do seu processo, você está falando ali de você criar credibilidade, de você ser visto no mercado, de você consolidar a tua marca, de você ter reputação ali que está em jogo o tempo todo, daquilo que você está construindo. E para você construir algo sólido, você precisa primeiro cavar, né, todas essas questões aí com relações à estratégia. E para você ter uma estratégia certeira, requer seu tempo, né? Ninguém sai acertando tudo ao mesmo tempo. E não tem problema nenhum, é o que eu falei. Se está errado, se você descobriu algum erro, se você descobriu alguma coisa que precisa ser alterado, altere rápido. Não fica esperando para ver o que vai acontecer, né? Essa pandemia ela veio e pegou muito empresário desprevenido, despreparado, porque não tinha um planejamento, porque não fazia uma boa gestão. E fazer uma boa gestão não é questão de ser muito grande, de ter vários empregados, vários colaboradores, de você ser uma multinacional, de você ser uma empresa de grande porte. Se você tem uma pequena empresa, você precisa ter um bom planejamento, porque se você tiver um bom planejamento, você tem muita chance de ter resultados positivos, de ter muito sucesso naquilo que você faz e chance de crescimento, né? E se você quiser ficar do tamanho que você quiser ficar pequeno também, não tem problema nenhum, só que tenha um bom planejamento. E ter uma estratégia hoje é fundamental para você estabelecer o teu negócio dentro daquilo que você realmente sonha, tá? Então faça as coisas, cada coisa no seu tempo, né? O tempo ele é dono de tudo, né? E o tempo mostra muita coisa, né? E na vida a gente aprende com ciclo, vai em ciclo, vai ciclo e passa. O que essa pandemia trouxe para nós é de que ela vai passar, mas ela alterou, ela veio para mudar um monte de coisa que a gente achou que estava tudo certo, né? E foi alterado todos os relacionamentos, foi alterado muita coisa e muita coisa ainda vai mudar. A gente não sabe como o cenário vai, né, se perpetuar e quando que nós vamos ter, né, uma possibilidade aí de se encontrar, de estar junto, em quantidade de pessoas que antigamente, né, há poucos dias estava tudo normal, né? Então todo mundo se reunindo, todo mundo junto e agora tudo isso foi alterado. Então assim, faça cada coisa ao seu tempo. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Isso é uma dica assim, final de live, né? Para você ter a estratégia do teu negócio, para você se estabelecer nesse novo cenário, é não ter pressa, mas fazer um planejamento com cuidado. Pensar realmente, analisar todos os pormenores, né? Fazer pesquisa do seu mercado, entender os pontos positivos, os pontos negativos, saber como fazer tudo isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você realmente cresça, com que você realmente use as estratégias para o benefício da tua empresa, para o seu benefício. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença ao longo do período. E essas mudanças que vieram significativas, tenha em mente que tudo isso que foi alterado traz benefícios e oportunidades. Agora você precisa descobrir qual é a oportunidade que está dentro do nicho que você atua. Qual é a oportunidade que você tem de ressignificar o teu processo, a tua empresa, o teu negócio, qual que é o teu propósito, o que você pode fazer de diferente que vai trazer, né, para esse novo cenário, para esse novo modelo de consumo, o diferencial que todo mundo busca e a experiência que o consumidor quer ter com o teu produto ou com o teu serviço. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês essa noite. Eu espero que tenha feito, né, diferença na sua vida aí,
que esse conteúdo de alguma forma, né, seja utilizado para você, que seja útil para você. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte, né, mande perguntas, a gente está disponível aqui. O Fábrica de Empresários tem todo esse processo de, né, compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, e eu espero realmente que as pessoas aproveitem essa oportunidade de mudança, né, e aplicar todas essas mudanças para que você realmente faça diferença no seu negócio, no seu modelo de negócio. A live vai ficar gravada no IGTV e a gente também vai disponibilizar essa live no canal do YouTube. Então, se você ainda não segue o nosso canal, segue lá. Todas as lives extraordinárias vão estar lá no canal e a gente tem bastante conteúdo lá já disponível para você. As nossas redes sociais Facebook, Instagram, né, LinkedIn. A gente também tem o canal no Telegram, canal do YouTube. Então, estou aí à disposição de vocês. Lá no Instagram, né, tem um link lá na bio para você entrar lá, entrar em contato com a gente. Tem ali os serviços que a gente oferece, como a gente trabalha, o que a gente pode proporcionar para você. Como eu disse no início da live, a gente está trabalhando hoje a mentoria online, onde a gente pode realmente trabalhar todo o processo junto com você para construir toda essa mudança, toda essa ressignificação, todo esse plano de negócio e as estratégias que você pode realmente ser alterado. Rond Veloso perguntou o seguinte: você fala de associação sem fins lucrativos? Não, Rond, o Fábrica de Empresários é uma empresa, né, de consultoria empresarial, né, e nós damos muito conteúdo gratuito, né? Se você buscar aí no Instagram, você vai ver que tem muito post ali de conteúdo, de estratégia, né, motivacional, né, habilidades ali e ferramentas que você pode utilizar. A gente tem muita informação também gratuita no nosso canal lá do Telegram, tem e-books, livros, né, ferramentas que você também pode utilizar e que você pode fazer acesso lá gratuitamente. O nosso trabalho de mentoria, o nosso trabalho de consultoria tem lá o seu investimento e a gente pode apresentar para vocês, tá bom? Gente, grande abraço. Toda semana agora, a partir de hoje, toda quinta-feira, a gente vai ter live, né? E a gente vai tá aqui disponibilizando realmente esses conteúdos para a retomada e dentro dos processos que nós atingimos no Fábrica de Empresários, o processo que nós transformamos dentro das empresas, tanto na mentoria quanto na consultoria inteligente, nós vamos trazer para você. Então, planejamento foi o primeiro, planejamento estratégico, depois nós vamos falar sobre planejamento financeiro, planejamento administrativo, né, e operacional, planejamento comercial, parte de vendas e planejamento de marketing. Então acompanhem as nossas lives aí toda quinta-feira, 7 da noite. Grande abraço a todos aí, valeu, fiquem com Deus, obrigado aí por todos que participaram. Tenham uma grande noite aí de quinta e um excelente final de semana. Valeu, gente, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.